O estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus, levando os pacientes internados à morte por asfixia. A cidade vive uma alta no número de casos de Covid-19 e já bateu o recorde diário de enterros de maio, na primeira onda da doença. Aquele recorde que havia sido atingido em maio na primeira onda. Pelo menos 6 pessoas morreram no Hospital Universitário Getúlio Vargas por falta de oxigênio hoje. Circula pelas redes sociais um vídeo de uma funcionária da Policlínica, Dr. José Lins, que pede socorro e mostra a chegada de bombas de oxigênio. Pode soltar, produção. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA da Redenção, Policlínica da Redenção, por favor, tragam bomba, ajudem. Muito bem, para quem está ouvindo pelo rádio, nessa parte final, ela estava ali diante de um carro de polícia do qual estavam sendo retiradas bombas de oxigênio. A Força Aérea Brasileira está enviando mais de 380 cilindros de oxigênio também para Manaus. O Ministério da Saúde determinou que a FAB transporte 750 pacientes da cidade para outras capitais do país. A pasta teve de acionar todos os hospitais universitários do Brasil para receber os doentes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que a partir de hoje está proibida a circulação de pessoas das 19 às 6 horas da manhã. O comércio em Manaus também deverá permanecer fechado nesse horário. Há 2 semanas, no dia 26 de dezembro, o governo do Amazonas havia determinado a reabertura do comércio na capital. Um dos incentivadores da medida foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na ocasião, ele escreveu no Twitter, abro aspas, e vocês que acompanham pelo YouTube esse programa estão vendo o print do tweet. Búzios e agora Manaus, todo o poder emana do povo. Fecho aspas. No mesmo dia, a deputada federal Bia Kicis, bolsonarista também, fez a seguinte postagem, aspas, Búzios deu o exemplo e agora novas cidades se levantam contra a tirania do fecha-tudo, sem ganhos no combate à pandemia e com grandes perdas para a economia. Agora foi a vez do povo de Manaus se levantar e botou ali hashtag Força Manaus. Fecho aspas. Carla Zambelli escreveu no dia 28 de dezembro, ela que também é deputada bolsonarista, aspas, o despertar pode ser gigante. Como Búzios, Manaus não aceitou o lockdown. Fecho aspas. Búzios, cidade lá no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, que tinha feito um movimento parecido. Osmar Terra escreveu já no dia 4 de janeiro, abro aspas, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma unidade coletiva de rebanho em formação, e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos. Fecho aspas. Então, assim, são 4 exemplos de bolsonaristas festejando a reabertura do comércio e menos de 20 dias depois chegou-se a esse colapso do sistema de saúde em Manaus, onde os médicos estão escolhendo que vidas vão salvar porque falta oxigênio, está tudo lotado e aí começam as reuniões de emergência como se não fosse a crônica de uma tragédia anunciada. Esse pessoal que acha que quando um vírus está se propagando dessa maneira, matando pessoas no mundo inteiro, não se pode fazer restrição em nome das liberdades. E essa negligência incentivada
pelo bolsonarismo, está aí resultando nesses cadáveres, nessas pessoas que estão morrendo hoje lá em Manaus por asfixia. Então é claro que é gravíssimo isso que está acontecendo. Lamentavelmente, além desses bolsonaristas, há muitos outros ativistas da claque bolsonarista que ganharam microfone durante esse governo, justamente por serem bolsonaristas, que repetiram isso, que encheram de palminhas lá a reabertura do comércio. E aí o resultado está mostrado hoje em todo o Brasil, em todo o noticiário, e é absolutamente lamentável. Há uma lista, evidentemente, de responsáveis, o Cláudio apontou, mas esse estímulo ao comportamento irresponsável, tanto da população quanto de governantes locais, colabora para essa tragédia. Cláudio. O Ministério da Saúde não adverte, mas o bolsonarismo mata. Isso deveria estar no avião que está partindo para a Índia para trazer o primeiro lote de vacinas, né, que é para... Eu não sei ainda quem é que vai querer tirar foto sendo vacinado, se é o Pazuello ou se é o Bolsonaro. Mas o fato é que tudo essa politização, como nós alertamos desde o início, a politização da ciência, ela traz um risco enorme e o resultado é inevitável, né? O grande problema desse vírus nunca foi a morte, a taxa de mortalidade, sempre foi o impacto que isso poderia ter no sistema de saúde, né? Então, por isso foram necessários, foi necessária a compra de hospitais de campanha, de respiradores, para você aumentar a capacidade, né, dos hospitais, do próprio sistema de saúde, nos estados, nos municípios, para receber a demanda de pacientes, porque, obviamente, essa demanda ela aumenta muito, porque é uma doença que ela traz efeitos respiratórios que deixam a pessoa, que realmente deixam a pessoa sem conseguir ter uma vida ali normal, né? Então, tem muita gente que não sente nada, tem muita gente que sente sim, né? E por isso você tem esse impacto no sistema de saúde. E se você não tem, e aí é a questão de causa e efeito básica, se você não tem um atendimento, se você não tem mais como suprir essa demanda de atendimento, o estado de saúde dessas pessoas piora, e aí uma doença que poderia ser controlada, né, e revertida de uma forma simples até, ela piora, ela se aprofunda e pode até levar a óbito, como está acontecendo, né? Manaus está aí registrando recorde de óbitos em função dessa situação da falta de oxigênio. Eu conversei com o governador Wilson Lima e me relatou duas questões que me chamaram a atenção, né? Uma, o motivo da falta do oxigênio vem justamente de um aumento da demanda, de um aumento imprevisto, incontrolável dessa demanda. Ou seja, você teve um aumento do contágio absurdo, né? Inclusive lá no Amazonas você tem uma nova cepa do vírus que é muito mais transmissível, né? Então você tem esse aumento tão importante, tão alto, que a empresa White Martins, que fornece o oxigênio sob demanda para as unidades hospitalares, ela não conseguiu dar conta de suprir essa demanda. Então, assim, ela faz esse atendimento, esse fornecimento há anos, é histórico, inclusive até antes do mandato do próprio Wilson Lima. Ela até alertou na semana passada, o governo, olha, está havendo aqui um aumento expressivo que pode prejudicar o fornecimento de oxigênio. Nós, inclusive, registramos isso no site. O governador, então, procurou a ajuda do governo federal, do ministro Eduardo Pazuello, parece que só resolveu atender, né, o governador agora. Parece que já havia alguma necessidade anterior, né, demandas, comunicações anteriores. Nós vamos apurar isso direitinho e, se for
realmente verdade, vamos trazer à tona essas comunicações, mas o fato é que só agora o ministro, então, resolveu colocar a sua equipe à disposição do governador Wilson Lima. E fizeram uma reunião ontem. E nesta reunião de ontem, uma reunião que aconteceu à tarde, eles fizeram uma avaliação e a própria empresa, a White Martins, disse que ainda teria estoque para suprir a demanda por mais 2 dias, hoje e amanhã. Então, isso daria uma folga logística para que o governo federal chegasse com esse apoio, né, desses cilindros de oxigênio que estão sendo remetidos para lá, transferidos, inclusive, de outras unidades da federação. O fato é que, 2 horas depois da reunião, a empresa entrou em contato novamente com o governador, dizendo o seguinte: olha, acabou. Nós tivemos aqui o feedback do nosso controle de suprimento do dia, fechamos o dia de ontem, né, e não teremos mais capacidade de suprir a demanda. A demanda está altíssima, ela realmente surpreendeu a todos e não teremos mais capacidade nem para os próximos 2 dias. E aí é o colapso do sistema. E aí agora eles estão correndo para tentar remover os pacientes moderados, que podem ser removidos por transporte aéreo, para outros estados, outras cidades. Inclusive o primeiro paciente vem aqui para Goiânia. Tá? Então, isso me chamou muito a atenção, essa curva, né, que daqui a pouco a gente vai ter o estudo disso, né? Como que essa curva de contaminação ela sobe de uma maneira incontrolável. E por que ela sobe? Aí a gente vai para a segunda questão, que foi a que me chamou também a atenção. No fim do ano, todos vimos que muita gente foi para as ruas protestar. O governador tinha acabado de decretar um novo lockdown. Por quê? Porque já vinha notando esse aumento da contaminação em função justamente do início dessa temporada do chamado inverno amazônico. Então, ele viu isso foi alertado, né, começar a subir essa curva, foi alertado e decretou um novo lockdown. O que aconteceu? Insuflados por essa turma aí, né, parlamentares, ativistas, jornalistas, bolsonaristas, né, que vão para as redes insuflar a população, essa gente foi para as ruas. Já tinha acontecido uma situação muito diferente, uma situação lá em Búzios, né, que é um balneário do Rio de Janeiro, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. É um balneário turístico, um lugar turístico, e, obviamente, vive do turismo, e houve um decreto de fechamento justamente no Réveillon. As pessoas lá se revoltaram porque as pessoas vivem do turismo lá. Então, elas foram para as ruas. Então, e essa gente canalha, que eu acabei de mencionar, que o Felipe mencionou, pegou essa situação e falou: olha, tem que fazer igual Búzios. E aí, o pessoal lá em Manaus, que também não tem entendimento de nada, acham que não está acontecendo nada, são culpados. É suicídio, gente. Isso é suicídio. E aí foram insuflados, foram para as ruas também, né? Foram para as ruas também protestar. Aí o próprio governador me falou aqui: Cláudio, eu decretei um lockdown, aconteceu uma convulsão social e piorou a situação, porque as pessoas foram para as ruas se aglomerar. Então tivemos que fazer uma reunião de emergência com a indústria, com o comércio, com os órgãos de controle, o que a gente faz? E chegaram à conclusão que tinha que relaxar, porque não tinha como enfrentar essa situação. Relaxar para que as pessoas parassem de protestar na rua, parassem de aglomerar na rua para protestar. E aí ele fez o relaxamento. Então, assim, a gente viu no Brasil inteiro festas de Réveillon, as pessoas nem aí, né? Em litoral do Rio, Rio Grande do Norte, São Paulo, todo mundo como se nada estivesse acontecendo no Brasil ou no mundo. E aí você tem essa situação agora, né, que é inescapável, né? Tudo que a gente faz tem consequência na vida. Nossas escolhas fazem o nosso ambiente. E, infelizmente, a desinformação
que ela é alimentada por um grupo político, ela leva a esse tipo está levando a esse tipo de consequência. Eu acho que isso aí deveria haver uma responsabilização dessa gente, né? O Ministério da Saúde, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, Felipe. O Ministério da Saúde aí, em plena, a gente defendendo, todo mundo defendendo vacinação, o Ministério da Saúde defendendo tratamento precoce. Nós vamos falar disso. Sim. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo e as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Porque, no final das contas, o que acontece é o que aconteceu com o Trump. Insufla todo mundo, vamos invadir o Capitólio. E ontem, o que ele fez? Tirou o dele da reta, como nós comentamos aqui na semana passada. Exato. E disse, o pessoal aqui tem que ser responsabilizado na lei, na força da lei, porque não pode fazer isso, não pode radicalizar. É hipocrisia. Será que vocês não enxergam, vocês, seguidores, torcedores de políticos, vocês não enxergam que estão sendo manipulados? Vocês estão sendo manipulados por pessoas do seu lado que recebem dinheiro, que estão penduradas na teta do governo. Mas você não recebe nada, você só paga imposto. Não se deixe manipular, não só pelo político, mas pelo assessor, pelo amigo do assessor, por quem se beneficia do poder. Essa é a situação. E o que tem de amigo de assessor com o microfone hoje espalhando desinformação não é brincadeira, não. Aliás, a gente tem mais um print aí de um deputado federal bolsonarista, pode mostrar a produção, o Daniel Silveira, ex-PM. E aí, governador Wilson Lima? Isso foi escrito lá em 27 de dezembro. Viu quem manda no estado? Para com essa palhaçada de lockdown, senão vai ser arrancado do palácio pelas mãos do povo, literalmente. Recado dado e que os outros ditadorzinhos de porcaria entendam a mensagem. O poder emana do povo. Aí repetiu a frase que o Eduardo Bolsonaro também usou. Então tá aí o print do tweet dele de dezembro, que muita gente está usando nas redes sociais, como o antagonista mostrou, em relação aos outros 4, para responsabilizar essas pessoas por aquilo que elas estimulam. E o bolsonarismo, como eu tenho dito muitas vezes nesse programa, tenta investir no binarismo das pessoas. Então, tenta fechar o discernimento das pessoas para 2 únicas possibilidades, isso em várias áreas. Então, nesse caso, a possibilidade é fechar tudo ou abrir tudo. Quer dizer, as nuances em relação a cada localidade, a cada situação temporal específica, a análise de uma curva a respeito da ocupação dos leitos no sistema de saúde, a respeito das medidas que estão sendo tomadas ou não pela população, se a população está sendo mais responsável, se ela está sendo menos responsável, quer dizer, quais são as possibilidades de a situação piorar se tudo continuar como está, tudo isso que é levado seletivamente em conta, criteriosamente em conta, por pessoas sérias, por pessoas competentes que vão analisando a situação para saber quais medidas tomar para evitar um mal maior. Lamentavelmente, em alguns casos, você tem governantes que se acovardam diante de uma pressão e deixam a situação chegar a esse ponto. E isso é absolutamente lamentável. Então, as coisas não são escolhas binárias, com essa absolutização conceitual da liberdade. Quer dizer, em termos de mobilidade urbana, por exemplo, todo mundo está acostumado com uma série de restrições. Você tem o cinto de segurança, que você é obrigado, senão você pode ser multado. Você tem limite de velocidade, que você é obrigado a cumprir, senão você pode ser multado, você passa por radar. Quando vem uma pandemia, em matéria de saúde pública, existem restrições também, de acordo com a localidade, de acordo com a situação, mas que podem ser impostas, inclusive de acordo com as regras, de acordo com as leis. Com todo cuidado, claro que a extensão de cada medida ela pode ser debatida, há medidas boas, medidas ruins, medidas que merecem certa análise. Agora, o que vocês estão vendo aí é gente que não entende nada da situação específica e das circunstâncias momentâneas, que nem mora, nem foi eleito pelo lugar, né? Daniel Silveira é do Rio de Janeiro, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro foram eleitos deputados federais por São Paulo, e esse pessoal está lá falando sobre Manaus, né? E outros que nem são do Rio de Janeiro, falando sobre Búzios também, unindo as duas coisas como se fosse tudo igual, e aí o resultado vem. Então é grave, vamos parar com esse binarismo mental. É preciso avaliar as circunstâncias para ver quais restrições são necessárias. Os governos de direita,
de Israel, do Reino Unido, fizeram lockdown, anunciaram o terceiro lockdown. Benjamin Netanyahu em Israel, o Boris Johnson no Reino Unido, e até os Estados Unidos já teve situações semelhantes sob o governo de Donald Trump. Agora, o bolsonarismo está sozinho nesse negacionismo total, nessa desinformação destrambelhada e nessa má utilização dos conceitos. Eles posam aí de defensores das liberdades enquanto as pessoas morrem. E leito ocupado, sistema de saúde lotado, impede pessoas que têm outras doenças ou que são vítimas de acidentes, que têm alguma fatalidade, das quais elas nem são culpadas, não teve nenhum ato de irresponsabilidade, impede que elas tenham acesso ao atendimento médico. Tudo isso é muito grave e aqui a gente diz a realidade, doa quem doer. Pode chamar o intervalo. Na Rádio Educadora permanecemos ao vivo em antagonista.com/ao vivo. Muito bem, vamos continuar um pouco nesse assunto, depois a gente complementa no rádio também. Na terça-feira, o Bolsonaro atribuiu a situação de Manaus à falta de tratamento precoce. Tem a sonora? Pode soltar, produção. Olha o que estava acontecendo em Manaus agora, não falar Amazonas, né? Porque Amazonas se resume em grande parte a Manaus. São poucas cidades lá. Mandamos ontem o nosso ministro da Saúde para lá. Estava um caos. Não faziam o tratamento precoce. Aumentou assustadoramente o número de mortes. E mortes, pessoal, por asfixia, porque não tinha oxigênio. O governo estadual e municipal deixou acabar o oxigênio. Morrendo asfixiado. Imagina você morrendo afogado. Fomos para lá, ele interferiu. Estamos falando já que interferiu. Então vai deixar o pessoal morrer? O Ministério da Saúde promove a campanha em defesa do suposto tratamento precoce contra a Covid-19 com a hashtag Não Espere. Como a gente mostrou, o governo está incentivando secretarias de saúde municipais a prescreverem cloroquina e ivermectina e, inclusive, criou um aplicativo para recomendar que médicos utilizem os medicamentos.